Graças a Deus com a igreja. E quem está feliz com o Senhor? Quem está feliz, dá uma glória mais alta, irmão, porque Ele merece. Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Lucas, no capítulo 7. Quero agradecer a todos aqueles que eu liguei, convidando para estar aqui hoje, estiveram. O Diane, uma delas, o Jair está aí, trouxe uma galera, o Orlando está aí, liguei para a Michelle chamando também, e outras pessoas que aprovam o Senhor estar aqui hoje. Porque eu penso que aquele que veio é aquele que o Senhor hoje tem algo específico para você. Aqueles que virão semana que vem, o Senhor trará uma porção nova para eles também. Mas que a porção de hoje, desde o abrir desse culto até o fechar, seja específica para a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 7, eu quero ler do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos. Repete comigo: muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Repete: uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que estava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Repete comigo: e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Repete comigo: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Todos os que levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar. E entregou-a à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Levanta as tuas mãos e diga assim: Deus visitou o seu povo, e eu sou esse povo. O Ministério Anatote é esse povo. Pode sentar no teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou poderosamente ao meu coração através dessa passagem, irmãos. E essa passagem, ela começa, o título dela já diz assim, ó: o filho da viúva de Naim. Olha como é que essa mulher era conhecida, irmão. Não era pelo seu nome, era pela história dela de vida, da dor que um dia ela sentiu de perder o seu esposo. Olha só, o filho da viúva de Naim, ou seja, tem uma mulher numa cidade, essa mulher sofreu uma perda, e por essa perda ela se tornou uma mulher conhecida. Diz assim para mim, olha, fala assim: a sua dor se converterá em milagre. Aleluia, foi isso que essa mulher viveu. Essa mulher estava sendo conhecida pela dor dela. Isso tem que ficar gravado no seu coração. Conhecida pela dor. Então, se alguém te conhece pela dor que você sentiu, sente ou vir a sentir, você não é diferente dessa mulher. Tem milagre para você nessa noite. Tem milagre da parte de Deus. E olha como começa. E aconteceu depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Vamos saber diferenciar o que é discípulo do que é multidão. Multidão são aquelas pessoas que andam atrás de Jesus, escutam falar que Jesus está passando por algum lugar, e eles se achegam, se acumulam, se juntam e começam a andar atrás de Jesus. Mas a multidão, eles são momentâneos, eles andam atrás de Jesus porque eles sabem da fama, porque eles querem viver um milagre, ou porque eles querem
alguém viver um milagre. Mas quando eles se decepcionam, ou quando eles provam do que eles procuravam, eles abandonam Jesus. Porque eles são simplesmente multidão. Isso é multidão. Multidão não tem paradeiro. Multidão segue uns aos outros. Discípulo é diferente. Discípulo não é aquele que ele hoje está com Jesus e amanhã não. O discípulo não procura Jesus somente porque eles precisam de alguma coisa. Como discípulo, a gente precisa muitas das vezes de algumas coisas, mas isso não é o firme fundamento para a gente permanecer com o Senhor. Aí está a diferença. Multidão vem e vai. Discípulo permanece. Quem tu é nessa noite? Discípulo ou multidão? Gostei de ver, Josi. O que tu é, Josi? Glória a Deus, que nós tenhamos mais discípulos aqui nessa noite. Que nasçam discípulos aqui nessa noite. Que seja liberados discípulos aqui nessa noite. Aqueles que procuram o Senhor e dependem. Eu estava de manhã preparando essa mensagem e eu liguei para a Suzana e falei: Suzana, eu queria que você louvasse. E foi um louvor até cadivo, louvor aqui. Porque eu falo: Senhor, mesmo que eu tenha que chorar, mesmo que eu tenha que sofrer, o meu prazer te servir. Você não vai servir o Senhor sempre sorrindo, não. Mas você vai servir o Senhor sempre alegre. Porque alegria, eu sempre digo, é diferente de felicidade. Felicidade é momentânea. Ela vem, você sente, se empolga, mas ela vai embora. A felicidade não é para sempre. Agora, a alegria é. Porque alegria é um dom do Espírito. Os que estão com o Senhor, ainda que sofram, eles vão sentir alegria. Tu já viu alguém falar assim, ou você mesmo? Meu Deus, não sei nem porque eu estou rindo assim, diante do que eu estou vivenciando. É porque tu tem a alegria do Senhor. E a alegria, ela é atuante na vida de um discípulo. Que hoje você saiba que o Senhor te chamou não para ser multidão, mas para ser discípulo dele, para estar. Eu não lembro de um discípulo, irmãos, que seja deficiente, aleijado. Eu não lembro de um discípulo cego. O máximo que eu lembro de um discípulo é de Pedro, que estava com a sua sogra enferma em casa. A enfermidade nem era dele, era da sua sogra. Mas ele estava servindo ao Senhor. Agora, na multidão, a gente vê cego que anda, a gente vê cego que anda, cego já anda, cego que enxerga, paralítico que anda, surdo que passa a ouvir. Aquela multidão tinha necessidade. Discípulo só não tem necessidade. Discípulo tem adoração nata no coração dele. Que a adoração nasça no teu coração nessa noite. Que a adoração nasça na tua vida nessa noite. Aí diz assim, ó. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. Ó, o texto fala de duas multidões. A multidão que seguia Jesus e a multidão que seguia aquela mulher. E o encontro foi assim. Aquela mulher precisava sair da cidade e Jesus queria adentrar naquela cidade. Por que aquela mulher precisava sair daquela cidade? Porque seu filho havia morrido. E os judeus, eles têm a prática, isso desde antigamente, que um defunto, passar de um tempo que ele morreu, ele passa a ser impuro e imundo. Então, ele não pode ser sepultado ali naquela terra. Ele tem que sair para fora da porta da cidade, ali fica o cemitério e ali é enterrado de defunto. Para quê? Para que aquela cidade, na concepção deles, não recebam nenhuma maldição. Vamos tirar esse impuro, vamos tirar esse defunto, porque a cidade precisa ser abençoada. E aquela mulher, ela seguia com uma multidão
e Jesus vinha com uma outra multidão. E eles se deparam muito perto da porta. O que significa essa porta, pastor? Essa porta é o limite da cidade. O que diferencia dentro da cidade para fora da cidade. A mulher estava já naquele limite para enterrar o seu filho único. Tu consegue imaginar a dor daquela mulher? Se você nunca perdeu um filho, tu não consegue imaginar. Tu já pode ter ficado próximo de alguém que perdeu, sentiu a dor, viu a dor, mas só sente quem perde. E aquela mulher estava ali no limite da cidade. Talvez você está aqui hoje no limite da tua dor. Talvez você está aqui hoje no limite do que você está passando. Talvez você está aqui hoje no limite da tua vida. Mas o Senhor vai encontrar com você, se assim você quiser, no limite. Sabe o que diferencia essas duas multidões? A multidão que estava seguindo Jesus, ainda que não permanecesse com Jesus, estavam cheios de expectativa. Porque quem anda atrás de Jesus tem expectativa. Você tem expectativa nessa noite? Deixa Jesus realizar as suas expectativas. E a multidão que estava a adentrar para aquela cidade era a multidão que seguia Jesus. Eles estavam ali ansiosos para ver maravilhas acontecer. Mas a multidão que seguia aquela mulher para sair da cidade e enterrar aquele corpo, a maioria deles estavam felizes. Porque estava carregando um corpo e ia fazer um sepultamento, e esse ato provoca dor numa pessoa. A multidão que está sem Jesus, irmãos, está tendencioso a sentir dor e tristeza. Mas você que corre atrás de Jesus, Jesus tem vitória para te dar. Jesus tem glória para te dar. Jesus tem unção para te dar. Mas pergunta assim para quem está do teu lado. Todo mundo que estava naquela multidão estava sentindo a dor? Será que estava sentindo dor todo mundo? Não estava, Júlia. Não era todo mundo que estava na multidão sentindo dor. Sabe por que não era? Porque no sepultamento naquela época, como hoje, rolava-se muito dinheiro. Pessoas eram contratadas para chorarem no enterro. Então essas pessoas, era uma profissão. Chorar em enterro era uma profissão antigamente. Você era contratado. Essa profissão era muito comum para as mulheres, porque eles entendem que mulher tem mais tendência a chorar. Não era muito comum para homem, mas mulher, como era, chorava com mais facilidade, então essa profissão era uma profissão das mulheres. Então tinha gente que estava naquele enterro porque estava ganhando dinheiro. Tinha gente que estava naquele enterro porque era coveiro, para segurar o caixão do menino, levar e enterrar aquele caixão. Então tinha coveiro ali ganhando dinheiro. O local onde o corpo era sepultado, como até hoje, ganha-se dinheiro. Então o que a gente aprende com isso? Nem sempre quem está do teu lado vai sentir a tua dor. Tem gente que vai estar do teu lado, mas não vai estar chorando quando você estiver chorando. Porque talvez a tua dor não seja a dor do outro. Talvez a tua dor seja a vantagem do outro. Talvez a sua dor seja o que gere alegria para o outro. Aí você diz, como assim, pastora? A gente está falando de uma mulher que perdeu um filho. Mas você já viu que no seu momento de dor, às vezes você se sente só? Pode ter gente ao seu lado, tinha uma multidão seguindo aquela mulher. Mas provavelmente ela sentia dor. Provavelmente ela estava ali e não sentia ninguém. Você já teve no sepultamento? Não. E você quer lembrar, algumas pessoas ficam na sua cabeça, quem já enterrou alguém que ama demais. Quando você vai sepultar essa pessoa, e as pessoas queridas suas, vai lá,
né, te dá um abraço naquele momento. Algumas pessoas ficam na sua memória, mas tem pessoas que não conseguem lembrar. Tu senta às vezes, meu Deus, eu tenho que agradecer, mas quem esteve lá não lembra, porque a sua dor é muito grande. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando a sua dor é grande, o Senhor chega próximo de você, antes de você sair e perder o limite. Ele encontrou aquela mulher próximo da porta, mas ele não permitiu que aquela mulher saísse daquela porta, de dentro daquela cidade, para estar fora da cidade. O Senhor quer que você se mantenha onde Ele te chamou. A gente não pode ser como Adão, irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 3, diz que o Senhor chama Adão. E Ele diz para Adão assim: Adão, onde tu estás? Aí ele diz assim: Senhor, vi que tu me procurava e me escondi. Aí o Senhor pergunta: onde você está? Sabe qual a diferença, irmão, de onde e aonde? Onde significa parado, estagnado. E aonde? Movimento. E o Senhor pergunta para ele: onde você está? O Senhor sabia que ele não estava no lugar onde o Senhor havia deixado ele e ordenado que ele estivesse. Qual pergunta o Senhor te faz hoje? Onde você está ou aonde você está? Porque a resposta de Adão foi essa: Senhor, eu ouvi a tua voz, percebi e me escondi. E ele se escondeu por quê? Porque ele havia desobedecido ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa essa noite: não se esconda do Senhor, porque o Senhor está na sua frente te vendo. O Senhor está te contemplando hoje. E Ele quer trabalhar na tua vida, tirar você desses limites, tirar você dessa dor constante, tirar você dessa história que talvez você seja conhecido por ela e nem quer mais ser. O Senhor chega na porta, na hora certa, para entrar na cidade aonde você está. Aí, olha só. O versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Irmãos, olha só. E vendo o Senhor, moveu. O que é compaixão, irmãos? Compaixão é você sentir a dor do outro. É você olhar e você tentar mensurar aquela dor e sentir, chegar próximo daquele sentimento. A Bíblia diz que o Senhor viu aquela mulher e imediatamente o Senhor se moveu de íntima compaixão. O Senhor conhecia a história daquela mulher. E o Senhor sabia o quanto aquela mulher estava sofrendo naquele momento. E o Senhor se compadeceu de compaixão. Você sabia que tem gente que só olha para a gente, mas não nos vê por dentro? Tem gente que quer escutar o seu problema só pelo prazer de escutar, só pela curiosidade de saber. Mas como é que você está? Para quê? Para te ajudar? Não, para saber da sua história. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor não só te olha, Ele te vê e a compaixão entra no coração dele. O homem, irmãos, pode te ver, perceber que o teu momento é triste, mas não estender a mão para você. Pode pensar: ele merece, ela merece, mas o Senhor é perdoador, conhece o teu coração, conhece a tua dor e libera perdão para a tua vida. Você imagina, irmãos, aquela cultura judaica, como é que as pessoas deviam olhar para aquela mulher? Que maldição! Primeiro perdeu o marido, agora o filho. Você já reparou? Quando algumas coisas vão difíceis na tua vida,
imediatamente a pessoa pensa, ou tu está em pecado, ou está fora da direção, ou será o quê? Ninguém pensa na hipótese de Deus estar querendo te chamar a algo mais profundo, né? Mas a gente já lança sobre o outro esse pensamento. Deus olha para você. Ainda, você já viu aquelas pessoas, irmãos, que ela bota assim como se ela fosse um coração de aço? Tu olha, parece até que a pessoa é pedante demais. Tu vê que a pessoa está na situação ruim, mas tu olha, ela está sempre assim, com a cara em pé. É como se ela tivesse assim, não preciso de ajuda de ninguém. Aí tu olha, o que tu pensa? Então não merece. Mas Jesus olha e vê que é só um coração sofrido, tentando botar estaca, irmãos, para não ser mais atingido. Hoje o Senhor te vê além da multidão, sente a tua dor e toca em você. Tem pessoas que a gente olha, aqui já passou uma ovelha, irmãos, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, ele foi nosso ovelha. Mas pensa numa ovelha que é pronta, não é com a gente, pastor, não. Mas é pronto com a vida, com as escolhas dele, com o que ele faz. E sempre que eu olhava para ele, talvez Henrique vai lembrar quem eu falava, cara, se eu fosse Deus, mas eu já tinha pegado ele, dado uma espremida santa nele e colocado ele no lugar. Porque não é assim que a gente vê o outro. Que tu olha você se sacrificando tanto o outro e vivendo a tua dor, o que tu pensa? Quando alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada aí. Mas Deus sempre está guardando essa pessoa que eu estou falando. Até que um dia eu entendi. Cara, eu vejo ele por fora, mas Deus vê ele por dentro. Que o Senhor deu oportunidade a ele, até ele se voltar para o Senhor. Porque a gente vê só o que as pessoas nos mostram e quer nos mostrar, mas Deus vê o íntimo de cada um. Deus está aqui hoje para tirar toda a depressão do teu coração, para tirar toda a dor da tua alma, para tirar toda a revolta da tua vida, para tirar todas as camas que você mesmo tem colocado sobre si, mas sabe para quê? Para tentar mostrar que é mais forte do que é. Isso não impressiona Deus? Porque Deus conhece a tua fragilidade, Deus conhece a minha fragilidade, então é na tua fragilidade que Deus vai te alcançar hoje. Você pode endurecer o coração para qualquer pessoa, mas não endureça o teu coração para Deus. Não endureça, porque Ele está aqui. Aí olha o que Jesus continua no versículo 3 falando para a mulher. Primeiro ele se comove, de íntima compaixão, aí ele vira para a mulher e fala assim, não chores. Como tem coisas absurdas que Jesus pede para a gente? Você já passou por isso? De Jesus te pedir uma coisa que aparentemente é absurda? Não chore, tu perdeu um filho, irmão. O que a gente fala? Pelo menos eu, quando estou diante de uma pessoa que perdeu, eu falei, pode chorar, a gente sabe que dói, olha, vai doer bastante, mas não se poupe de tudo. A gente fala, não chores. Como é que uma mãe não vai chorar perdendo um filho? Você imagina Jesus fazer esse pedido para você? Você lá, se estribuchando, não chore. Você lá revoltado com o que está acontecendo na tua vida e ele, se acalme. Ele chega para um cego que está gritando por ele e diz, o que queres que eu te faça? O que um cego quer? Se ele enxergar, né? E Jesus chega para esta mulher e fala, não chores. E quando eu vi essa palavra, irmãos, e é detida essa parte que ele diz para essa mulher, não chores, eu lembrei, sabe de quem? Eu lembrei de Maria, mãe de Jesus. Que quando estava lá no casamento, Vitória, e que o vinho acaba, e ela vai querer trazer a solução, e o Senhor dá uma ordem ali. O Senhor fala assim, pega todas aquelas talhas e enche de água. Aí o que os serventes sentem naquele momento? Coisas absurdas que o Senhor está mandando fazer. E eles começam a ficar meio alvoroçados. Encher água, colocar água dentro dessas talhas. Aqui estava o vinho. Aí olha o que Maria fala para os serventes.
faça tudo quanto ele vos disser. E eu quero te dizer nessa noite, faça tudo quanto ele vos disser, porque ele sabe o que te manda fazer. Por mais que pareça absurdo algumas coisas, a gente não entende, mas o sensato é fazer tudo quanto ele vos disser. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu congreguei numa igreja, que era uma igreja que me apaixonada. Eu congreguei em 2 igrejas na minha vida. Essa foi a última antes de eu vir para cá. E eu gostava muito daquela igreja. Era uma igreja que eu entrei, o pastor me deu total apoio desde o início, investiu muito no meu ministério. Henrique também congregou lá uma época. E eu gostava muito daquele pastor. Mas Deus falou para mim assim: é o tempo de você sair. Mas eu não queria sair. Mas eu não queria de jeito nenhum, porque me sentia à vontade ali, estava ali com o meu coração aberto. Se eu trazia alguma ideia para ele, o pastor de prontidão aceitava. Era um cara que era meio grosso, mas era um cara bacana, gostava de obra. E quando a gente não obedece ao Senhor, irmãos, o Senhor cria armas para nos tirar do lugar que Ele quer que a gente saia. Tem lugar que o Senhor quer que a gente permaneça, mas tem lugar que Ele quer que a gente saia. E eu lembro que quando Deus mandou eu sair daquele lugar, eu não quis sair. E eu fiquei relutando com Deus em muito tempo. E naquele período, quando eu fui congregar naquela igreja, não tinha jovens. Eu comecei a liderar o grupo jovem ali, e jovem também, porque eu estava aqui com 18 anos na época. Aí a Érica foi comigo, que a mãe dela já frequentava lá, ela só não estava na igreja, e fomos congregar, dívida. E quando a gente foi congregar lá, o Senhor me usou muito naquele lugar. E no lugar que Deus te usa muito, tu se apega e não quer sair. E quando eu olhava aquele jovem ali, quando eu entrei, não tinha nenhum. Mas a gente conseguiu trazer 50 e poucos jovens para aquela igreja. A igreja começou a encher de jovens, meu coração se enchia de alegria. E dentre esses jovens, eu ganhei um jovem para Jesus lá. Aquele jovem me chamava de mãe, era muito apegado a mim. E depois que Deus falou para mim que eu precisava sair daquele lugar, que eu não queria sair, e Deus vai dar sinais quando Ele quer tirar você de um lugar, de um emprego, seja lá do que for. E teve um culto chuvoso ali, eu cheguei no culto. Quando eu ia para o banheiro, o pastor foi atrás de mim e me chamou. Eliane, quero falar contigo. Eu parei, pastor. E ele falou assim, você tem até o final de culto para tirar fulano dos adolescentes. Eu não quero mais ele aqui no meio dos adolescentes. Eu não estou falando isso para vocês acharem que ele era um cara carnudo, não, porque ele não era um cara carnudo. Nem era um cara chato, ele era um cara legal e bacana. Mas Deus usa métodos, irmão, quando quer tirar você de um lugar. E Deus sabia que meu coração estava muito pegado naquele momento. E eu falei para ele assim, não, eu não vou tirar essa pessoa da igreja, não tem como. Se foi eu que trouxe, como é que eu vou falar? Sai da igreja. Ele falou, dá o seu jeito. Não foi você que trouxe ele para cá? Ele não vai contaminar esse rebanho todo. E eu disse para ele, não vou falar. Fala o Senhor. E entrei pro banheiro, Joyce. Aí Deus, eu comecei a chorar, claro, porque me comovi de compaixão daquele jovem. Como é que eu ia falar com um jovem de 13, 14 anos? Sai daqui que o pastor não te quer aqui. Dolorido, né, irmão? Pastor é quem a gente espera que nos ame, não é verdade? E Deus, eu comecei a chorar e Deus falou para mim assim, não, você vai voltar e você vai dizer para ele, é você que vai conversar com o jovem sim, porque esse jovem eu entreguei para você cuidar dele. E eu voltei e falei assim, pastor, o senhor pode me dar só 2 meses? Que eu vou cuidar dele, vou arrumar uma igreja para ele ficar. Mas eu queria que o senhor me desse esse tempo, para eu tratar e ele não se desviar. Mas quando ele fez aquilo, irmãos, aquela atitude, eu pensei, não tem mais como eu congregar com esse pastor, de verdade. O Senhor quer que eu saia e eu preciso sair, porque a gente está com visão diferente. E eu conversei com aquele jovem, falei para ele, a partir de segunda-feira, isso foi no domingo, a partir de amanhã a gente vai começar a sair para visitar a igreja. Você vai comigo aonde eu for. E ele muito feliz, pensando assim, ela só quer minha companhia, não, eu queria uma igreja. E eu visitava a Vitória uma igreja e perguntava, gostou da igreja? Aí ele, não. Visitava outra, gostou? Não. Aí visitei uma.
Aí eu vi que ele estava todo empolgado na igreja, né? Gostou da igreja? Falei, dessa eu gostei. Eu falei, gostou mesmo? Ele gostou. Eu falei, aqui que tu vai congregar. Aí ele, não, você era da igreja de perto de você. Eu falei, tu não me chama de mãe? Tu não diz que confia em mim? Então é aqui que tu vai congregar. Aqui é o lugar que tu vai ficar. E procurei o pastor daquela igreja, na época, pedi para conversar com ele no ponto, expliquei a situação, falei, eu preciso te entregar um jovem para você cuidar. Eu ganhei ele para Jesus e meu pastor não quer mais ir lá. O pastor não gosta do jeito dele. E eu não sei o que fazer. Eu vou ficar acompanhando ele aqui, mas eu vou te entregar ele. Só pode cuidar dele para mim. Realmente ele não tem mãe. O pai dele é alguém envolvido com satanismo. Então eu não quero abandonar esse jovem. O pastor abraçou ele. Durante muitos anos ele foi líder de louvor naquela igreja. Mas por que eu estou te contando isso? Porque se tu não sai por bem da onde Deus quer te tirar, tu sai por mal. Deus te causa dor, às vezes, porque Deus quer cuidar de você. O que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem colocado ao teu coração? Se ele está vazio e se é Deus que está esvaziando, não tente encher ele só com as tuas lembranças. Eu não estou falando, irmãos, para aquela pessoa que ela está passando pelo momento de fragilidade espiritual. Quem passa pelo momento de fragilidade espiritual tem que buscar o Senhor para se encher. Mas quem o Senhor quer tirar de um trabalho, de uma amizade, ou de algum lugar, irmão, você precisa ter coragem para obedecer. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus quer falar conosco nessa noite. Não chore pelo que o Senhor não quer mais que você chore. O Senhor já via um milagre que acontecia para aquela mulher. Por isso ele dizia, não chore. Quando tu mostra a tua dor para o Senhor já te mostra a solução para ela. E a gente se limita sempre somente ao que a gente vê. Tudo que essa pessoa que está do teu lado diga assim, não se limite ao que tu vê. Porque Deus tem promessa para você. Deus converterá a sua dor em milagres. Olha só, e chegando se tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Olha como é que Jesus chama a existência as coisas que não existem. Ela está lá mortinha, todo o procedimento acontecendo, e ele chega para o jovem e diz, a ti te digo, levanta-te. Tu imagina, irmão? E o que o jovem fez? Se levantou, ainda começou a falar, gente. Tu imagina tu orando por uma pessoa, irmãos, mortinha. Por que a gente fala mortinha da Silva? Não sei, não. Mas a gente sempre fala assim, mortinha da Silva. Estou com uma fome da Silva. É longe, não sei o que, da Silva. Da Silva não sabe forte, né? E Jesus chega para aquele jovem que está morto e diz, levanta-te. Teu sonho não acabou. Ainda que você esteja vendo ele desfalecido, seu sonho não acabou. O Senhor diz, levanta! Irmãos, o que era dor para aquela mulher causou um alvoroço a todos. Imagina ele, levanta-te o cara. A Bíblia diz que ele sentou e começou a falar. Se eu orar para uma pessoa que está morta, ela levantar, eu acho que isso é o primeiro corpo. E a gente ora, né? Por exemplo, meu pai morreu, eu fui lá, né? Eu fui liberar o corpo, chamei minha irmã e falei, tu tem fé? Eu tenho, vamos orar. E tinha só vontade. Porque se meu pai levantasse, ia cair. De verdade. Eu não conheço essa história, eu não presenciei essa história, mas eu ouvi falar. Quando eu era da Assembleia de Deus, lá de Santíssimo, aonde eu morei,
A irmã que cuidou muito de mim espiritualmente, ela contava uma história para Shimon. Ela vivenciou muito nova na igreja. Ela disse que um jovem morreu na praia aos 18 anos de idade e foram fazer o sepultamento desse jovem. E o nome desse jovem era até Samuel. Ela conheceu, viu a história. Não é nem nascida ainda, só que ela conta essa história. Porque milagre a gente vai contando para todo mundo, né? E ela sempre contava isso. Na consagração ela sempre falava. E ela disse que quando elas oraram pelo Samuel reviveu. Só que ela disse, Josi, que a irmã Belinha é uma mulher séria. Ela disse que não ficou ninguém, nem ela. Ele estava sendo revelado dentro de uma igreja. E não seria diferente com a gente, né? A gente tem fé para orar, mas na verdade o que a gente faz? Parece que a gente está orando só por orar, algumas vezes, né? Só porque já é rotineiro tudo. Mas hoje eu quero liberar fé para mim e para a sua vida. Que a nossa dor cause alvoroço no outro, porque o milagre vai acontecer com a gente. E olha só, irmãos, levanta-te. Jesus chamou ele de mancebo. Agora olha como ele é chamado. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Ele morto, Jesus chama ele de mancebo. Ele vivo já de pé, chamou ele de defunto. Ó, que contraste. Porque Jesus te vê chamando à existência as coisas que ainda não existem. Mas o homem vai te ver, diva, sempre pelo que você é, naquele momento pior. Olha como é que eles falam. E o defunto. Ele não era mais defunto, irmão. Tem gente querendo falar contigo pelo que tu fez e pelo que tu foi, mas tu não é mais isso. Tu tem a marca da promessa. Não se deixe abater por aqueles olhares que é liberado para a tua vida. A tua dor vai ser transformada em milagre. E não importa o tamanho dela. Como eu disse para você, essa mulher estava sofrendo a mesma dor pela segunda vez. Sepultar o marido e agora o filho. Tem dor que parece que não vai ter fim na nossa vida, não é? Você já viu que às vezes repete a mesma coisa? Você consegue um bom emprego, quando vai ver, foi mandado embora. Tu conheceu um cara, pensou que era legal, rico, puro. Aí as coisas vão se repetindo, você pensa, meu Deus, eu sou uma azarada mesmo, eu sou um azarado mesmo. Eu quero dizer para você que não. A história triste na tua vida vai ser um milagre que Deus está preparando para ti. Aonde dói, o Senhor vai curar. É aonde dói, irmãos. Porque o Senhor está vendo a tua dor. Aí, olha só, o 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Levanta tuas mãos e diga: Deus visitou o seu povo. Irmãos, nós não estamos vivenciando o melhor momento do Ministério Anatote, mas Deus tem visitado o seu povo. Mas Deus tem visitado este povo. Levanta tuas mãos e diz: Senhor, eu sou desse ministério e eu libero a minha vida para o Senhor me visitar. Senhor, eu estou aqui hoje, mesmo que eu não seja desse ministério, eu libero a minha vida para o Senhor me visitar. E o Senhor visitou o seu povo. Ou seja, a mulher tinha uma dor constante, uma dor que não tinha fim. Ao invés de curar, a ferida é aberta. Mas quando a ferida é aberta, com um novo falecimento, e ela pensa: não tenho mais nada. Viu? Filho único. A Bíblia deixa bem claro, ele era filho único daquela mulher. Aquela mulher estava sem esperança nenhuma. E o
que era derrota para ela, sofreu a visitação do Senhor e eles reconheceram que tinha um profeta naquele lugar. Tem gente que vai conhecer Jesus através da tua vida. Tem gente que vai ver os feitos de Jesus através das nossas vidas, porque Ele vai se manifestar em nós, por nós e através de nós. E o outro que está vendo vai se maravilhar. Bate no teu coração. Diga para Ele, só para você e para Ele ouvir. Senhor, Tu está vendo como eu estou. Visita a terra do meu coração. Visita a terra do meu coração. E cura as minhas feridas, cura as minhas dores, cura as minhas angústias, porque Deus está aqui hoje, irmãos, para curar as nossas dores e as nossas feridas. Se coloque de pé nesta hora. Aleluia. Você está sentindo dor em alguma área da sua vida, irmão? Não estou falando só de uma dor física, não. Porque dor física, às vezes, você toma um remédio e resolve. Agora, dor na alma, só Jesus resolve. Dor na alma, só Jesus resolve. E eu quero dizer para você, Ele está aqui para resolver. Ele está aqui para trazer solução. Eu quero que a diva volte aqui à frente. Ela vai cantar novamente aquele louvor que ela cantou. Enquanto ela estiver aqui adorando o Senhor, irmãos, é o teu momento de dizer para o Senhor o quanto você ama Ele e o quanto você precisa que Ele te visite nesta hora. Quem quer ser visitado pelo Senhor? Então abra o teu coração, porque Ele está aqui para te visitar. Uma oração. Permanece aí, adoradora. Nós vamos orar. Porque, como a pastora muito bem pregou, o Senhor se importa com as nossas lágrimas, o Senhor se importa com as nossas perdas, e o Senhor tem uma preocupação: mudar a nossa realidade. Quando o Senhor chegou naquela cidade, Ele se compadeceu daquela mulher. Era um cortejo fúnebre. A gente não sabia nem qual era o nome da mulher. Ela era conhecida como a viúva de Naim, na Arábia. Mas o Senhor sabia aonde doía. O Senhor sabia o que precisava mudar. Se tá bom do jeito que tá, fique à vontade. Mas se você quer ser ministrado, eu vou levantar o clamor. Que é no nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que vieram aqui à frente, todas as pessoas que tiveram aqui nesse culto e que precisam de um toque do teu Espírito. O Senhor tocou naquele esquife que era o caixão daquela época, e o Senhor liberou uma palavra: menino, levanta-te, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toca em quem está morto espiritualmente. Toca em quem está desesperançoso. Toca em quem está triste. Toca em quem está em alguma área da sua vida prostrado. Que a mesma palavra, Pai, que ecoou dos teus lábios para aquele menino que estava morto, que hoje cada uma destas pessoas que estão aqui na frente tenham sido postas de pé, tenham sido renovadas, e que elas, Abba, não saiam daqui de mãos vazias,
mas que elas tenham recebido o mais da parte do Senhor. Como o Senhor transformou aquela água em vinho no final daquele casamento, eu creio que chegou o encerrar de um tempo. E eu creio que coisas novas tu fará na vida de cada uma dessas pessoas. É o vinho novo que cada um aqui nesta noite beba desse cálice espiritual, e que a vitória seja liberada em nome de Jesus Cristo. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. Vão para casa.